Olá, tudo bem com você? Estamos na lição da Escola Sabatina, na lição 3 do livro de Marcos, do Novo Testamento. Na semana passada, conhecemos um pouco de Marcos e João Batista e aprendemos que os dois primeiros discípulos a serem chamados foram Andrés e João, o que escreveu o Evangelho, que está em João 1,35. O estudo desta semana examina os eventos do ministério de Jesus, conforme apresentados em Marcos 2 e Marcos 3. A obra de Cristo se concentrava na restauração da vida das pessoas por meio do Evangelho. Contudo, seu ministério e sua mensagem nem sempre foram bem recebidos por algumas pessoas, que eles exerciam grande influência na sociedade daquela época. Bem, desviando um pouco da escola sabatina, nós acordamos com notícias bem ruins. Por outro lado, nós estamos vendo a profecia de Daniel, capítulo 11, versos 40 a 45, se cumprirem. O rei do norte vencerá o rei do sul. E o rei do sul está contra-atacando com todas as suas forças, pois sabe que será o seu fim. O rei do norte representa a direita. O rei do sul representa a esquerda. Mas não é assunto para nossa lição. Farei um vídeo sobre isso. Bem, seja bem-vindo ao nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem o link para a inscrição na descrição do vídeo e também nos primeiros comentários. Divulgue para os seus amigos. A gente precisa chegar aos 1000 inscritos. Não pare de deixar o seu like, indicar esse vídeo, para que mais pessoas possam aprender a Bíblia, estudarem a Bíblia e se entregarem a Jesus. Bem, como de costume, vamos para a nossa oração. Quem puder, curva a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, ó Senhor, o nosso mundo está em convulsão. Mas está escrito na sua palavra que tudo isso iria acontecer e ainda virão coisas muito piores. Mas aqueles que estiverem firmes no Senhor passarão por essas provações. Nós estamos estudando a sua palavra da Escola Sabatina. Que Deus, o Espírito Santo, nos ajude a aprender e passar adiante aquilo que aprendemos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a nossa lição de sábado. Controvérsia. Nós temos o verso para memorizar. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Nós temos as leituras da semana, que devem ser estudadas com todo cuidado e toda atenção. Os temas da lição são de Marcos 2 e Marcos 3. O autor destaca o fato de que alguns mestres religiosos compreenderam mal e levantaram suspeitas contra a mensagem de Jesus. Nesse contexto, examinaremos os grupos, incluindo os fariseus e os escribas, que eram hostis aos assuntos de Jesus. Algumas questões que produziram discórdia entre Jesus e os líderes religiosos. A sinagoga era o epicentro do ministério de Jesus. De novo, Jesus
entrou na sinagoga, Marcos 3:1. Contudo, seu ministério não estava confinado à sinagoga. Essa flexibilidade é algo que distinguia dos outros mestres de sua época. Os textos de Marcos 2:1-28 e Marcos 3:1-6 contêm 5 histórias que ilustram o ensino de Jesus em contraste com os ensinos dos líderes religiosos. Essas histórias são apresentadas sob um padrão literário, no qual cada história sucessiva se liga à anterior por meio de um tema paralelo. Nesta semana vamos ler alguns relatos sobre Jesus e descobrir o que podemos aprender com eles. Então, vamos para a nossa lição de domingo, curando um paralítico. Leia Marcos 2:1-12. O que o paralítico estava procurando quando foi levado a Jesus e o que ele recebeu. O que diz o Espírito de Profecia em Ellen G. White? O efeito produzido no povo pela cura do paralítico foi como se o céu se houvesse aberto e revelado as glórias do mundo melhor. Ao passar por entre as multidões, o homem que tinha sido curado, bendizendo a Deus a cada passo e levando sua carga como se fosse uma pena. O povo recuava para lhe dar passagem e olhava a sua fisionomia cheio de respeito, murmurando suavemente entre si. Hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos ler Marcos 2:1-12. Jesus cura o paralítico. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa, na casa de Pedro. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E Jesus lhe pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da grande multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e por essa abertura no teto, no telhado, baixaram a maca no qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Bem, Jesus está em Cafarnaum para pregar a palavra. Por isso ele veio. E foi isso que ele fez pelas cidades da Galiléia, e é isso que ele está fazendo novamente em Cafarnaum. Dentro dessa casa empilhada de gente, um glorioso milagre acontece. Primeiro, Jesus olha para cima e vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico para os seus pés. Ele vê que esses homens têm iniciativa, união, perseverança e fé. Segundo, Jesus olha para baixo e vê aquele homem doente, de corpo e da alma, aleijado, desanimado, esmagado pela dor e pela culpa. Antes de curar seu corpo, Jesus primeiro pronuncia as palavras que dá paz à sua alma. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende à maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Jesus olha para dentro e vê o coração dos críticos arrazoando, pensamentos hostis ao seu respeito, e o acusando de blasfêmia. Vejamos a história desse milagre e seus personagens circunstanciais. Esse homem não poderia por si mesmo chegar onde Jesus estava. Ele estava impedido de se mover, pois era coxo, entrevado. Suas pernas não se moviam. Seus músculos
estavam atrofiados e a sua coluna vertebral estava paralisada. Aquele homem tinha de ser carregado. Então, os seus amigos o ajudaram a ir a Jesus. Ainda hoje, há muitas pessoas que não irão à igreja se não forem carregadas ou levadas e colocados aos pés de Jesus. O homem sem Jesus está só, doente, perdido. Não há esperança para os aflitos, a menos que os levemos até Jesus. Nós não podemos converter as pessoas, mas podemos levá-las a Jesus. Não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que realiza os milagres. Mas muito em breve, quando for derramado o Espírito Santo sobre os santos de Deus, faremos milagres muito maiores do que estes. A fé em Jesus motivava aqueles homens. Então Jesus olhou a fé dos 4 amigos e a enfermidade do paralítico. A motivação dos fariseus não era prender, mas apanhar Jesus em alguma contradição, porque queriam matá-lo. Não o reconheciam Jesus como Messias, aqueles fariseus, o Filho de Deus, e passaram a julgá-lo como blasfemo. Então Jesus fez uma pergunta àqueles que o julgavam. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Os escribas foram apanhados pela sua própria teologia, porque ao mesmo tempo em que rejeitavam a divindade de Cristo, acreditavam piamente que só Deus poderia perdoar pecados. Jesus então se dirige ao paralítico dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. E logo curou o homem de sua paralisia. Depois disse: pega a tua cama e vai para casa. E o paralítico levantou, pegou sua cama e saiu pelo meio do povo, que abriu o caminho admirados. O pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás. E o pior inimigo do homem, o pecado, é a pior doença. É o veneno doce que mata o corpo e a alma. O pecado é pior que a solidão, que a pobreza, que a doença, que a própria morte. Todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus e também da eternidade. Bem, teria muita coisa para dizer, mas vamos para a lição de segunda-feira. Não perca o chamado de Levi e a questão de jejum. Até lá, se Deus permitir.